Boa noite. Começando esse vídeo hoje para tratar de um tema jurídico que é muito controverso, gera muita dúvida e também motiva muitas ações da justiça, que é o tema de pensão alimentícia ou alimentos. Então vamos começar uma definição própria. Alimentos. Alimentos são uma ajuda monetária obrigatória devida entre cônjuges e ex-cônjuges, companheiros e ex-companheiros e entre parênteses. Entre parentes podem ser ascendentes até terceiro grau, até bisavó, avós, bisavós, descendentes que vão até primos, até primos filhos, netos, até os primos devem, e os colaterais, irmãos, tios. Então todos eles devem alimentos entre si de acordo com a necessidade que eles possam ter no momento. O mais comum é a gente ver alimentos de pai e filho, até que se atinja 18 anos. Se atingir a maior idade e não estiver estudando, esses alimentos encerram. Ou então, se estiverem estudando até o final do curso superior, ou até que se casem, que se tornem independentes financeiramente, passando em concurso público, isso também extingue os alimentos. Principalmente porque essas ações tornam o alimentante, né? O alimentado, eles torna ele uma pessoa autônoma, uma pessoa independente. Então, sem a necessidade de receber os alimentos. Porque o fundo dos alimentos é isso, é suprir uma necessidade. Então, quando alguém supre uma necessidade, precisa dessa necessidade, ela tem o direito de buscar isso junto aos parentes, aos companheiros, ex-companheiros, se for casada, se viveu junto, e aos pais, avós, primos. Esse é o objetivo maior dos alimentos. É evitar essas injustiças, evitar que as pessoas passem necessidade, passem fome, não consigam mais estudar. Esse é o cunho social da pensão alimentícia. Por isso ela é muito importante. Outra coisa que é importante, vamos citar os tipos de pensões alimentícias. Tem a pensão alimentícia provisória, que é a pensão alimentícia urgente. Essa pensão ela é determinada logo no início de um processo de alimentos e ela vai até a sentença. Tem a pensão alimentícia definitiva, que ela vem a partir da sentença e segue até o fim, até que se encerre. Existe também a pensão alimentícia dos alimentos gravídicos. São devidos durante a gestação. Se uma mulher, uma jovem estiver grávida, o pai dessa criança, ou o suposto pai dessa criança, ele tem o dever de pagar os alimentos até que essa criança nasça, para ajudar nos gastos que a senhora, que essa moça tenha durante a gravidez. Então esse é importante, e são devidos, são regulamentados por lei. Tem os alimentos provisionais, que são alimentos que os ex-cônjuges, os ex-maridos, os ex-companheiros, os parentes podem pedir entre si, se estiverem passando, em algum momento da vida, passando muita necessidade, estiver quase passando fome, dificuldade para se locomover, passando muito sufoco, então ele pode ir na justiça e pedir essa ajuda dos parentes. São alimentos solidários. Não se pede só para um, pode se pedir para todos. Então, não necessariamente um irmão pede para o outro, ele pode pedir para vários. Então, colocar a família toda para pagar, porque é um dever solidário. Então, todos têm esse direito. Então, não fica muito pesado para todos. O ideal, na hora que você entrar, chamar o máximo de pessoas próximas para isso, porque aí não fica tão pesado para que ninguém ajude esse parente que está em situação de dificuldade. Também existem os alimentos, alimentos transitórios, que são dados durante um período, às vezes um período de desemprego, um período curto. O juiz entende que esses cônjuges, que essa pessoa está precisando, então ele vai dar esses alimentos durante o período de 6 meses, um ano. E depois disso a situação modificando ou cessando essa dificuldade, os alimentos encerram.
Os alimentos, o direito de cobrar alimentos prescreve em 2 anos. Então só se pode pedir os últimos 2 anos de alimentos. Passou disso, 4, 5, perdeu 1, 2, só pode se cobrar os últimos 2. Isso está previsto no artigo 206, inciso 5, parágrafo 2º do Código Civil. A competência para dar entrada em pensões alimentícias é no domicílio do alimentado. Porque ele é o menos favorecido, é o que está passando mais necessidade, então o domicílio tem que ser o dele. Como também em todas as ações de alimentos, de exoneração, de alteração de cláusula, sempre o domicílio é o domicílio do alimentado, de quem recebe os alimentos. A ação de pensão alimentícia, ela nunca transita julgado, ou seja, ela nunca encerra. Ela pode ter uma sentença, mas se passar 7, 10, 15 anos, mudar a situação, é só reabrir, desarquivar esse processo e dar e fazer um novo pedido, ou para mudança de cláusula, ou para extinção. E mesmo na extinção, ela não encerra, porque pode-se, essa pessoa, a pessoa que teve extinto, ela pode voltar a precisar, então ela pode pedir novamente mais à frente. E a partir de 30 dias do devedor de pensão alimentícia, já pode se pedir a prisão de quem está devendo, do devedor. Então, o alimentado, quem recebe, se vê que percebeu que passou 30 dias e não teve um acordo, não teve uma justificativa, ela pode procurar a justiça, que o devedor vai ter um prazo de 3 dias para pagar, não tendo, vai ser decretada a prisão. Assim eu encerro. Espero ter podido esclarecer um pouco sobre esse tema que é muito. Eu tentei sintetizar em 7 minutinhos, porque é muito longo. Se eu for falar, daria horas. Uma boa noite para todos.